Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu acordei com essa palavra hoje, e o tema desta palavra é lições dos ventos contrários. Lições dos ventos contrários. Falando de forma figurada, quem aqui já enfrentou um vento contrário na sua vida? Aí levante a mão. Já enfrentei vários. Então nós vamos aprender com a palavra algumas lições extraordinárias com o vento contrário que Paulo teve que enfrentar em uma das suas navegações. Atos capítulo 27 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Primeira lição que nós aprendemos aqui, no capítulo 27, a respeito dos ventos contrários é: Paulo participa desta viagem como um prisioneiro. Diga assim: Paulo ali era só mais um dos prisioneiros. Quem é você? Paulo era mais um dos prisioneiros. Guarde isso. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Segunda lição dos ventos contrários da nossa vida: Deus sempre vai preparar alguém para lhe suprir as suas necessidades durante a navegação da sua vida. A palavra diz que Paulo está sendo levado para Roma com outros presos. Ele era um dos prisioneiros. Aparentemente, se ele era um dos prisioneiros, ele não era ninguém. É só mais um na embarcação. E aqui o Espírito falou comigo de forma extraordinária nesta manhã. Muitas pessoas nos julgam pelo que vem pelo lado de fora, mas não sabem quem somos pelo lado de dentro. Nos julgam, colocam estigmas sobre nós. Essa é a pecadora, esse é o fumante, esse é o brigão, esse é o crente fraco, essa é aquela que falta todo culto, essa é a tímida, essa é que não sabe cantar, esse daí não sabe pregar, esse daí ainda não firmou. Cuidado, gente. Você pode estar olhando por fora, mas Deus já levantou essa pessoa por dentro. Aleluia. Você pode estar olhando a aparência, você pode estar julgando até pelo título, pela performance, pelo que a pessoa está vivendo naquele momento. Para aquelas pessoas da embarcação, Paulo era quem? Só mais um prisioneiro que está indo para ser julgado. Não era ninguém. Mas Paulo era o apóstolo do Senhor. Oh, glória a Deus. Então aqui eu deixo uma palavra para o seu coração. Não importa como te julgam, não importa como te veem, não importa o que falam de você. O que importa é você saber quem você é em Deus e para onde você está navegando, e o que Deus vai fazer com a sua vida quando
Paulo sabia para onde estava indo, Paulo sabia quem era, e Paulo sabia o que estava esperando ele lá em Roma. É isso que importa, e é isso que nos define. Amém, igreja? Quando eles chegam em Sidom, Deus coloca amor pela vida de Paulo no coração de Júlio, e num gesto de bondade, ele permite que Paulo vá ver seus amigos. Paulo desembarque e possa estar com os amigos, para que os amigos lhe supram as necessidades. Gente, eu sou apaixonada por esse texto. Paulo está indo a uma viagem onde ele é um prisioneiro, ele vai estar diante de um julgamento, diante de pessoas importantíssimas de Roma. Ele está indo desprovido financeiramente. De repente, no meio da viagem, param a embarcação, e Deus pega o homem e diz assim: ei, pode descer e ter com seus amigos. E ali ele foi suprido nas suas necessidades. Deus nunca vai te deixar só na caminhada. Deus nunca vai deixar você passar vergonha. Se você está indo debaixo de uma palavra, se você vive debaixo de uma promessa, se você vive debaixo de uma direção de Deus, haverá provisão para você na caminhada. Eita glória! Coisa linda, Jesus. Verso 4: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Preste atenção. Primeiro Paulo é suprido, e só depois que ele é provido em Deus, é que os ventos começam a ser contrários. Deus não lhe permite passar por prova alguma sem que antes ele já não tenha lhe suprido todas as necessidades. Quando você entrar numa prova, já entre dando glória a Deus, já entre adorando, já entre louvando, porque você já está suprido no Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que coisa linda, meu Deus! Aqui os ventos começaram a ser contrários. E é aqui que a maturidade do homem espiritual começa a aparecer. Porque enquanto você está sendo bem tratado nessa sua viagem pela vida, glória a Deus, aleluia, língua estranha, vem para o culto, aquela coisa toda. Enquanto tem irmãos lhe suprindo, amigos lhe estendendo a mão, que maravilha. Só que daqui a pouco Paulo, como todos os demais, vão começar a enfrentar ventos contrários. E aí? Como que fica você quando você começa a enfrentar ventos contrários? Onde está firmada a nossa fé? Onde está firmado o nosso coração? Ontem eu falava ali no bairro de Congonhas, em Camboriú, no Areal, que crente não pode mais morrer. Porque quando morre um cristão, é um desespero tão grande, que tem pessoas que chegam a se desviar dos caminhos do Senhor. Porque não aceitam que Deus leve um ente querido. Mas se nós somos filhos dele, e não pertencemos a esta terra, e estamos voltando para a nossa origem, por que é que nós tememos tanto a morte? Por que é que ficamos tão bravos com Deus quando Ele leva alguns dos nossos? Se tudo é dele, irmãos, e se tudo volta para Ele, por que é que temos tanto problema com a morte, tanto problema com a luta, tanto problema com a prova? Não podemos ser provados em nada, que já desanimamos, que já começamos a questionar se Deus é conosco ou não. Irmão, a maior e extraordinária oportunidade para você experimentar a presença de Deus na sua vida é diante de ventos contrários. E é maravilhoso. Então o verso diz:
tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Prestam atenção, eles trocam de embarcação. Cuidado com essas trocas pelo caminho. Tem muita gente fazendo trocas que o Espírito de Deus não autorizou para fazer. E a nossa vida, irmãos, ela precisa ser 100% respaldada no sim ou no não de Deus. Tudo que nós vamos fazer é no sim ou no não de Deus. Eu tinha orado ao Senhor algo, e eu estava esperando uma resposta. Eu orei semana passada. E ontem o Senhor, no final do trabalho, depois de já ter recebido profecia, ter pregado, foi uma bênção, terminou tudo. Uma irmã veio até mim e disse assim: ainda falta Deus te dar uma resposta. E Deus está dizendo para você: não saia, não faça, não é agora. Eu não sei o que é, irmã, mas Deus mandou te entregar isso. Eu falei: eu sei o que é, muito obrigada, Deus te abençoe. E eu perguntei ao Senhor se era para sairmos daqui agora, porque em novembro a gente renova contrato. E o aluguel sobe mais um pouco. E não é muito pouco, né? Faixa de R$1.000, R$1.500 sempre. E aí o Senhor falou: não é para sair desse endereço ainda. Então quando você caminha direcionado e respaldado pelo que o Senhor está fazendo, deseja fazer, você não comete erros desastrosos. Você precisa da resposta de Deus. Mas é que eu tenho orado e Deus não falou nada. Quando Deus se cala, você não pode tomar decisão nenhuma. O silêncio de Deus é não, até que Ele diga sim. Ah, mas eu estou orando, Deus não fala, então eu mesmo vou decidir. Pode decidir, claro que pode. Você é um ser humano livre para tomar suas decisões. Você só não poderá cobrar Deus pelas consequências das suas decisões. Agora, quando Deus lhe diz algo e você obedece o que Ele está dizendo, aí você pode ir conversar com Deus. Deus, eu estou debaixo da tua palavra, eu estou debaixo da sua direção, vem me socorre. Vem, Senhor, e pleiteia a minha causa, porque eu estou passando por esses ventos contrários, porque tu me deste a palavra que era para eu encarar, que era para eu enfrentar. E Deus vela pela sua palavra. A palavra vela no hebraico significa: Ele monta guarda, Ele é o vigia, Ele guarda a palavra dEle para fazê-la cumprir. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então você tem que caminhar debaixo de uma palavra. Amém? Oh glória! Trocaram de embarcação e no versículo 7 diz assim: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Preste atenção nesta extraordinária lição dos ventos contrários. Em algumas circunstâncias, os ventos nos serão tão contrários que eles vão nos tirar da rota. Há momentos que você está mudando de embarcação e não era para mudar. Mas há momentos que você está indo por um caminho que você vai ter que driblar, para que você não morra diante dos ventos contrários. Então, pastor, o que eu faço? Discernimento direcional.
eu preciso discernir qual é a direção que o Espírito está me dando para aquela situação. Ai meu Deus, e como eu discerno isso? Conhecimento da palavra. A palavra tem para nós orientação para todas as áreas da nossa vida. Vai fazer um negócio? A palavra te orienta. Vai comprar? A palavra te orienta. Vai namorar? A palavra orienta. Vai casar? A palavra orienta. A palavra tem orientação para tudo. Aí eu pergunto para vocês, a respeito de casamento, porque temos muitas mulheres aqui querendo casar. Você quer se casar, você está firme na casa do Senhor, você participa de ministérios, você é um vaso escolhido. Aí você conhece uma pessoa, a primeira coisa que essa pessoa faz, ela lhe tira da presença de Deus e da casa de Deus. Você precisa que um profeta lhe diga que isso não é de Deus, irmão? Pelo amor de Deus, gente. Isso é mais claro do que 1 mais 1 é 2. Aí as pessoas insistem. Não, mas eu vou tentar. Não, mas é a minha felicidade. Não, não é a sua felicidade. É a sua rebeldia. Não existe felicidade em fazer aquilo que não agrada a Deus. Fazer aquilo que não agrada a Deus é rebeldia. É chamar Deus para o confronto. E quem vai perder? Pode alguém pelejar contra Deus e prevalecer, irmãos? Não pode. Você vai montar um negócio, você vai comprar, vai vender. O que a Bíblia te ensina? Que você não pode ser trapaceiro, mentiroso, falsificador. O que a Bíblia nos ensina sobre emprestar nome? Emprestar cheque, cartão, nome, ficar por fiador. A Bíblia condena. Então quando a gente faz isso para alguém e sai no prejuízo, não venha reclamar com Deus, porque a Bíblia condena. Você fez porque quis, agora aguenta a consequência. Oi, mas eu quis ser bom. Você não pode ser bom naquilo que a Bíblia condena. E se você quis usar de sua bondade, ok, só não reclame com Deus. Isso é coisa simples. Ah, mas a pastora não empresta? Eu empresto, irmão, dou, empresto. Só que se eu sair no prejuízo, eu jamais posso chegar diante de Deus e falar: oh Deus, que prova, hein, que o Senhor me colocou. Não, irmão, Deus não colocou em prova nenhuma. O diabo não está me tentando em nada. Tem nada a ver. Nem com o céu, nem com o inferno. Tem a ver que eu desobedeci um princípio da palavra. E eu sabia que eu estava correndo um risco. Nós precisamos admitir que quase que 100% de nossas lutas e provações não vem da parte de Deus e nem da parte do diabo. Vem das nossas atitudes erradas. Vem de direções erradas. Vem de teimosia. Está enxergando lá a onda? Está enxergando que vai arrebentar com tudo? Por que que você insiste? Desvia o caminho, irmão. Tem hora que é necessário. Aí as pessoas estão vendo que não é de Deus, não agrada a Deus, não vai acabar bem. E a gente está falando, e a gente está falando. E o engraçado, irmãos, é que quanto mais a gente aconselha, mais brava elas ficam, mais elas fazem. Saem da igreja, falam mal da liderança, falam mal do pastor. E sabe qual é a tristeza do pastor, do líder? É saber que a pessoa vai se arrebentar. E lá na frente, a gente ainda vai olhar e dizer: mas bem que eu falei. Bem que eu avisei. Por que que não ouviu? É assim ou não é? Irmãos, se vocês forem a alguns retiros, não só em Belo Horizonte, tem vários no Brasil todo. Você vai ver crentes que oram em línguas. Crentes, manifestando demônios.
Por que disso? Porque são pessoas que, apesar de conhecer a verdade, se rebelam contra a verdade. Quando é que um demônio entra na vida de um crente? Você pode me responder? Quem me responde, por favor? Quando que um demônio entra na vida de um crente? Como que se dá liberdade para ele entrar? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ah, eu pequei, um demônio entrou em mim? Não, irmão. Não. Muito difícil. Sair daqui agora, acender um cigarro ali, um demônio entrar em ti. Muito difícil. Ai, meu Deus, caí na tentação, passei ali, tomei uma cerveja. Ai, meu pai do céu. Será que um demônio entrou em mim? Não. Quem entrou em você foi a cerveja mesmo, irmão. Foi o demônio, não. É muito difícil. Caiu em adultério. Ai, meu pai do céu, o demônio entrou em mim. Ai, não aguentei cair em adultério. Não, irmãos, tem muitos irmãos que caíram em adultério. Nunca entrou um demônio, pediu perdão, se reconciliou, foi disciplinado, foi aconselhado, passou pela sua prova. E nunca entrou um demônio. Agora, eu já vi muita gente que nunca fez nada disso, endemoniada, possessa, de colocar a mão e manifestar feio. Por quê? Porque conheceu a verdade e se rebelou contra a verdade. Demônio não entra no corpo daquele pecador que ele é fraco, ele é fragilizado em uma área da sua vida, mas ele clama socorro de Deus. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia, meu Pai. De novo, Senhor, não é possível. Pensei que eu já estava bem, caí de novo. Me ajuda, Espírito Santo. E ele vem para casa do Senhor e ele chora. Não, eu vou conseguir, Senhor, eu vou vencer. Não entra demônio não, irmão. Porque essa pessoa tem consciência, ela não está brincando com a verdade. Agora, quem conhece a verdade e tripudia da verdade da cruz, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele será morada de demônios. Porque quando Judas, sabendo da verdade, ele negocia a vida de Jesus. E ele não se arrepende, põe a mão no prato com ele. A Bíblia diz assim, que o diabo entrou em Judas. E ele foi e se matou. Não foi porque Judas bebeu, não foi porque Judas fumou, não foi porque Judas adulterou. Nada disso é bom, viu, irmãos? Não estou falando o que você tem que fazer, não. Ah, já que não entra o demônio, eu vou sair daqui e já vou. Não, querido. Você está ouvindo a verdade, né? Me poupe. Não estou dizendo que é para você fazer. Eu estou dizendo que a gente precisa de parar de julgar fraquezas pessoais das pessoas, de dar um de santarrão, porque na verdade, na maioria das vezes, irmã Zilza, são os santarrões que vão contra a verdade da palavra. E aquele que se reconhece como pecador, você está pregando, ele está dizendo, é para mim, foi tudo para mim. Oh, meu Deus, hoje o Senhor, mas olha, chegou a doer no lombo a palavra, e o santarrão está lá, está me dando indireta, não concordo com nada disso. Cuidado, irmão, com o seu Você não está fazendo para quem está pregando, você está fazendo para ele. Você está fazendo para a palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ouça os conselhos, não se rebele contra a verdade. Ainda que você não consiga vivê-la, peça misericórdia, seja transparente, diga, Jesus, eu não consigo viver essa verdade ainda. Faça como aquele centurião, ajude-me na minha incredulidade, eu quero crer. Não é feio, irmão, chegar para Deus e falar, Pai, eu não creio ainda, eu não consigo ainda acreditar dessa maneira, mas me ajuda a crer, Pai. Ele vai te ajudar. Você que está aí pela internet, ouça o conselho da palavra do Senhor. Não se rebele contra a verdade. Eita glória, deixa eu ir para frente, meu Deus, aleluia. Oh, maravilhoso. Então eles pegaram uma nova rota, porque os ventos eram contrários. Versículo 8.
Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Depois da dificuldade, sempre tem um lugar bom para você parar um pouquinho e descansar. Eita glória! Sempre tem um lugarzinho que o Senhor diz: dá uma descansadinha aí, que ainda tem mais vento pela frente, tem mais prova pela frente, mas dá uma descansada. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9: tínhamos perdido muito tempo. Olha que lição. É claro que as lutas nos fazem perder tempo. É claro que os ventos contrários nos fazem perder tempo. Mas você vai chegar onde Deus disse que você chegaria, amém? Eita glória, aleluia. Agora, disse Paulo, a navegação se tornara perigosa. Há perigos pelo caminho. A irmã Cleonice sabia que eu ia pregar essa palavra, irmã Cleonice? Mas olha o hino que ela cantou aqui. Há perigos pelo caminho. Mas não se preocupa, filho, o Pai está com você. Oh glória, o Pai vai te guiar ao lugar certo. A navegação foi ficando cada vez mais perigosa. E há momentos na vida da gente que parece que vai piorando, piorando, piorando. Vai ficando mais pesado, mais luta, mais travado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Deus disse que você chegaria, você vai chegar. Porque Ele tem autoridade sobre o vento, sobre as águas, sobre o mar, sobre tudo que lhe é contrário. Ele é o Senhor que fala e até o mar e o vento lhe obedece. Eita glória. Verso 10. Paulo vai fazer a eles uma advertência. Você está pronto para ouvir? Senhores, Paulo é só um preso, amém? Está lembrado, né? Mas daí o preso se levantou e disse assim: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ou seja, durante a nossa caminhada, durante os ventos contrários, preste atenção, não em quem vai falar, mas no que será falado. Porque esse tem sido o nosso problema. É a pastora Robervânia que está falando. Irmãos, eu jamais vou me intitular profeta. Primeiro, que eu não preciso. Segundo, que isso não vem de Deus. Terceiro, que quem deve reconhecer isso na minha vida são pessoas e não eu. Mas uma coisa eu vou te falar. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E até hoje eu não abri a minha boca para que Deus não cumprisse tudo aquilo que sai dela. Se eu fosse você, eu pararia de olhar para Robervânia e prestaria mais atenção no que ela está dizendo. Porque se você for olhar para Michele, você desconsidera o que ela está falando. Porque você olha a aparência. É a Michele. Se for olhar para a irmã Selma, a irmã Selma. Não, se Deus trouxer aqui um pregador, profeta de São Paulo, do Rio, para falar, eu creio. Só que durante a sua navegação, pode ser que não dê tempo de chegar ninguém do Rio, nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. Nem da Lua, nem de Marte, nem de lugar nenhum, meu irmão. E Deus vai usar quem está do teu lado. E você tem que estar atento para ouvir a voz do Senhor, porque Deus não está nem aí com a embalagem, porque o que interessa para Ele é o conteúdo. Não, mas o Douglas, né? Mas ele não só toca bateria, agora ele está dando de profeta? Não, ele não está dando de profeta, irmão. Ele abriu a boca, Deus pegou a boca dele e falou. Você tem que ficar ligado. Você precisa prestar atenção. Paulo se levantou e falou: gente, essa viagem vai ser desastrosa.
E não vai, o negócio não vai ficar bom não, nem para o navio, nem para a carga, nem para nossas vidas. Olharam, quem está falando? É o centurião? Não. É o capitão da embarcação? Não. É Júlio? Não. É o guarda? Não. Tem profeta no nosso meio? Veio algum? Não. Veio algum sacerdote com a gente? Não. Quem está falando? Um dos prisioneiros chamado Paulo. Me poupe que eu vou dar ouvido para um prisioneiro. Está entendendo agora por que eu fiz destaque no início da palavra? Olhe para o irmão que está ao seu lado, dá uma olhadinha para frente, para trás, para os lados. Uma olhadinha. Se Deus usar essa pessoa hoje para você, você ouve? Ouve ou não ouve? Irmãos, porque Deus pode querer usar o Serginho hoje aí. Deus pode querer usar a irmã Ademir. Deus pode querer usar a irmã Roselaine, querer usar a irmã Regina, a irmã Bruna. A irmã Rúbia, não é Bruna? Bruna fez aniversário hoje, aleluia, por isso que eu estou com a Bruna aqui. Pode querer usar o irmão Gilson. E daí você fica olhando, não, mas é só um prisioneiro. Por causa disso, quase que Balaão morre. Quase que o anjo arranca a cabeça dele com a espada. Porque ele não consegue ver. E quando ele ouve, ele não admite uma jumenta falando. Quer teimar, começa a espancar. A jumenta tem que profetizar, tem que falar com ele. As pessoas falam assim, a jumenta não profetizou nada. Onde está escrito? Ela falou. Aí falar é o quê, irmão? Profetizar é o quê? Se não é falar o que está no coração de Deus. Tem uns teólogos que eu vou falar uma coisa para vocês. O que é profetizar se não falar, transmitir o que está no coração de Deus? A jumenta abriu a boca e falou. Parece que eu vejo ela dizendo, ó seu jumento, eu que sou jumento, tu que é um jumento? Não está enxergando o anjo, não, me impedindo de passar? Eita glória, aleluia. Presta atenção que Deus tem falado com a gente, irmãos. Não é por falta de Deus falar. Deus tem nos dado sinais. Deus tem usado pessoas. Só que nós não queremos ouvir. Não queremos admitir. Por quê? Porque queremos permanecer na nossa própria direção. Sabe o que o centurião fez? Versículo 11. Olha aí o que ele fez, leia na Bíblia. Aleluia. Vocês querem pregar, meus filhos? Aprendam a ler Bíblia pregando, amém? Aprendam a ler a palavra do Senhor. Pastora, como é que eu prego? Como é que a senhora prega 1 hora, 2 horas? Porque eu leio a Bíblia, irmão. Pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os nossos dias. A gente quer subir aqui e ficar falando, sem ler Bíblia. Por que o pastor Jaconias prega 2 horas? Porque ele pega a Bíblia e ele lê a Bíblia. Amém? Pregadores da palavra. Olha lá. Mas o centurião. Eita, esse versículo aqui é forte. Em vez de ouvir o que Paulo falava. Diga assim, o centurião. Em vez de ouvir o que Paulo falava, o que é que ele fez? Ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ou seja, deixou de crer no profeta do Senhor, no homem de Deus. E foi ouvir o piloto e o dono do navio. Por quê? Porque ele está olhando para a aparência, para a experiência. O piloto é que sabe o que faz, o dono do navio é que sabe o que faz. Vem um prisioneiro aí dizendo alguma coisa, eu vou ouvir ele? Hein? Quantas vezes as pessoas não nos ouvem? Até porque a gente é mais jovem. Aí a gente vai dar um conselho. Ao invés de elas seguirem o conselho, elas arrumam um defeito na gente. Tá querendo aconselhar meu filho, mas olha o dela. Tá querendo aconselhar meu casamento, mas olha o dele. Querido, quando Deus quer falar, não é sobre mim. Se
Se Deus está me usando para a tua vida, a vida do profeta não importa. Porque se a vida do profeta importasse, a Bíblia não ensinava a gente julgar a profecia e sim o profeta. Mas a Bíblia diz assim: julgai a profecia e não o profeta. Porque o profeta é só o objeto de transmissão. Cuidado! Tá pregando aí, tá falando, mas nem é tudo isso aí. Olha a vida dele. Irmão, eu não estou nem aí com a vida de ninguém. Tá falando a palavra, eu estou escutando. E não importa quem esteja falando. Vocês estão compreendendo? Porque quando o diabo foi falar diante de Deus, Deus ouviu. Deus ouve. E volta e meia, chega Satanás diante de Deus para falar e Deus para ouvir ele. Deus só não concorda com o que ele fala, mas Deus ouve. Foi assim com Jó. Quando os filhos de Deus se reuniram, chegou também o diabo. Ele veio também, foi convidado para a reunião. Venha falar também, apresente aí. De onde tu vens? De rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Vi. Você viu como ele é íntegro, justo, fiel? Vi tudo isso aí, mas também com as filhas, os filhos que ele tem, o gado que ele tem, a riqueza que ele tem, a mulher que ele tem, os servos que ele tem, só faltou o diabo dizer: até eu. Aí Deus: toca em tudo que é dele, tira tudo, só não toque na alma. A alma ninguém toca, a alma é minha. O resto tira tudo, toca em tudo. E vamos ver quem é Jó. Deus deu uma palavra a respeito de Jó. Deus sabia o que estava fazendo. Oh, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Fique atento. Deus está falando com a gente está... Aí eu não escuto mais tal louvor que fulano caiu. E daí, irmão, que fulano caiu? Não estou nem aí que ele caiu. Eu vou orar para ele levantar. A música está falando de Jesus, está falando das coisas de Deus, uai. Não foi a música que caiu, foi ele que caiu. Não é? Deus pode falar com a gente, irmãos, de formas tão extraordinárias. Outro dia, uma pessoa que muito me perseguiu nessa cidade, é sem vergonha, mas no último grau, não vale nada. Mas é um filho, e eu oro por ele. Filho amado do pai. Estou eu caminhando na rua, indo no banco. Quando eu avistei, lá vem a criatura. Eu falei: ô, sangue de Jesus tem poder. Deus me livre e guarde. Na hora eu pensei: ai Jesus, eu vou dar meia volta. Pensei até de entrar assim numa loja. Eu falei: meu pai do céu, que tribulação, não. Encontrar esse vaso aqui. E só estava eu e ele na rua, irmão. Falei: agora Jesus. Aí eu falei: mas eu vou firme, não devo nada. E fui firme. Ele parou. Falei: estava de moto. Eu falei: mas tá de moto, ele vai dar só um oi. Desceu. Estacionou a moto. Eu falei: meu pai, me dá cá um abraço. Eu disse: dou. Ele disse: assim manda te dizer o Senhor. É assim, 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 assim. E aí, pastor, ele só falou abobrinha, né? Ele falou: não. Eu falei: falo para vocês, não. Ele falou tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. Porque não é sobre ele. Não é sobre o vaso que é de barro. É sobre o tesouro que está dentro do vaso de barro. Eita, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Você tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Ah, mas se a pessoa não é muito, né? Não presta ainda, profetiza. Pô, meu irmão, mas é que Mateus, Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer: em teu nome eu curei, foi curado enfermos. Em teu nome expulsei demônios, foi expulsado demônios. Em teu nome eu falei novas línguas. Mas ele vai olhar e vai dizer: não te conheço, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque operar em dons, ser instrumento para algo que Deus quer fazer na terra, não significa ser de Deus. Deus usava os assírios para subjugar a nação de Israel quando queria discipliná-los, mas não significa que os assírios eram de Deus. Abacuque ficou indignado em Abacuque capítulo 1, porque Deus estava usando uma nação pagã para disciplinar uma nação que pertencia a ele. E Deus falou: eita, Abacuque, eles são apenas ferramentas nas minhas mãos, mas ai deles
E aí Deus trouxe uma série de 5 ais para a nação dos assírios. Terrível seria o que eles passariam nas mãos de Deus. Mas eles foram usados por Deus. Tem que entender, irmãos, tem que ficar ligado, porque Deus, na hora do vento, da dificuldade, da prova, Ele vai falar com você. E se tiver que ser no meio da rua, se tiver que pegar a boca de um bêbado, se tiver que pegar alguém que está lá na feira e abrir a boca para falar com você, Ele vai falar. Você tem que estar ligado para ouvir. Agora, em contrapartida, Satanás também fala. E você também precisa aprender a discernir. Porque Jesus diz assim: as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas conhecem a voz do pastor. Você precisa reconhecer a voz do seu pastor. Ai, pastor, e como é que eu faço para reconhecer a voz do meu pastor? Você tem que caminhar com ele juntinho, dia e noite. Quanto mais você se relacionar com ele, mais da voz dele você conhece. Imagine vocês que eu passei 9 anos na Rádio Natureza, fazendo programas todos os dias, e hoje, depois de muitos anos fora da rádio, onde eu chego nessa cidade, que eu abro a minha boca, eu sou reconhecida pela minha voz. Imagine, uma ovelha que vive com o pastor não vai saber reconhecer a voz dele? É que eu fico meio embananado se é Deus que está falando ou não. É porque você não tem relacionamento com Deus. E quando você não se relaciona com Deus, você fica em dúvida. É algo extraordinário. Nós passamos por uma dinâmica lá na estância, onde a dinâmica é sobre o bom pastor, e eles vedam a gente, você não enxerga nada, e você sai de dentro da sala e sai andando, e o bom pastor vai te chamando, e vai todo mundo, um pega na mão do outro, todo mundo cego, sem ver nada, e a gente tem que ir ouvindo a voz do bom pastor, e ele vai falando para a direita, para a esquerda, mais para frente, o degrau, agora desce o degrau, e a gente vai andando. Irmãos, é um negócio tão assustador, tão terrível, porque aí os intercessores, o pessoal que trabalha ali, eles vêm fazer o papel de demônios, de outras vozes. E tem um rapaz lá que ele tem a voz igualzinha do pastor Denis, que fez a dinâmica com a gente. E quando ele falava, a gente parava e ficava ouvindo. E parecia muito igual, irmãos. Mas por mais que parecesse igual, tinha um detalhe de sotaque que dava para a gente detectar que não era o pastor Denis, que não era o bom pastor chamando a gente. E ali você vai caminhando sem enxergar nada, e um segurando na mão do outro, e vem aquela turma, aquela multidão, e eles começam a falar, e eles começam a te atormentar, e o bom pastor vai falando, eles vão falando alto, eles vão gritando, e você fica em dúvida: será que o pastor está chamando, será que não está? É para ir, não é para ir, irmãos? Foi uma dinâmica sobrenatural. Você começa a chorar. Teve gente que começou a chorar, ficou desesperado, porque os demônios vinham, os demônios, claro, né, irmãos, era um teatro, né? E os demônios vinham, pegavam na mão da pessoa, enganava ela. E aí o bom pastor chegava e dizia: fulana, por que você está fora do caminho? Eu sou o bom pastor, você não ouviu minha voz? Teve pessoas que caíram em pranto, irmãos, porque eles foram enganados, e eles saíam do trilho, do caminho, por confundir a voz do bom pastor. Eu mais uma turma, quase todos nós conseguimos chegar até o final e ser recebidos pelo bom pastor. Mas teve gente que não conseguiu, foi enganado, foi embaraçado pelo caminho, porque não conseguia discernir a voz do bom pastor. Oh, aleluia! Assim é a nossa vida, assim são os ventos contrários. O vento faz um barulho, irmãos, ensurdecedor muitas vezes. A tempestade, ela é apavorante, e é nessa hora que você precisa estar atento à voz do bom pastor. Qual é a direção que ele tem para a sua vida? Eita glória! Tem alguém vivo aí? Diga glória a Deus. Você pode dar glória, irmão, não paga nada, aleluia. Olha essa palavra aqui. Eu anoto tudo que Deus vai me dando, eu vou riscando. Deixaram de ouvir Paulo, ouviram o piloto e ouviram o dono do navio. Verso 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria, olha aqui, Deus me chamou a atenção para a palavra maioria. Cuidado com a voz da maioria. Cuidado.
Vocês já prestaram atenção que quando a pessoa está fora da direção de Deus, elas procuram pessoas para respaldar o que elas estão fazendo? Aí quando elas começam a caminhar com o profeta diz, não é de Deus não. Olha, a palavra do Senhor diz assim, assim, não. Aí elas somem de perto da gente. Elas somem de perto da gente. E elas começam a querer conviver só com quem vai respaldar o que elas estão fazendo. O caminho que elas estão tomando. Cuidado. Como é aquele versículo da Bíblia que fala que maravilhoso ou precioso são as feridas feitas por um amigo? Provérbios. Cuidado. O amigo, muitas das vezes, ele te fere com a verdade. Acha aí para nós, irmã Renata, coloca aqui, que eu quero ler esse versículo. Porque você está muito enganado, meu irmão, minha irmã. Pastor, isso é uma indireta para alguém? Não, irmão, isso é a palavra de Deus. É uma direta, diretamente para quem está me assistindo pela internet, para nós que estamos aqui. Não é? É a palavra de Deus. Estamos muito enganados se nós pensamos que amigos são aqueles que respaldam os nossos erros. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 6, versículo 1. Vamos achar o versículo correto. 27:6. Põe aqui para mim ler, minha filha. Não está vindo? Sim, na hora que você achar, me interrompa. Queridos, amigo de verdade é aquele que te fere. Eu gosto da canção que diz assim: fere o meu coração. Fere o meu coração para que eu tenha mais sede de ti. Fere o meu coração a ponto de eu ter mais amor por ti. Fere, Pai. Se a ostra não for ferida, ela não produz a pérola. Olha lá. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos dos inimigos. Falsos são os beijos dos inimigos, mas quem fere pelo amor prova lealdade para com a tua vida. Hebreus 12, 5 e 6. Coloca para a gente, irmã Renata. Uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, para você encucar nessa noite na sua cabeça. Olha lá. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Ou seja, o amigo te ferindo porque quer te falar a verdade, porque ele é leal a você, e o pai corrigindo porque ele ama o filho. Nós precisamos aceitar a correção, tanto do pai quanto dos amigos. Quando alguém chegar para você e falar: irmão, irmã, está se passando, aceita. Meu irmão, minha irmã, não é por aí. Às vezes as pessoas ficam tristes comigo, irmão, porque eu nunca vou te desanimar. E talvez a sua doença de alma, a sua carência seja tão grande, que quando você vem me contar um problema, você quer que eu murche, e que eu chore, e que eu diga: ai, coitadinha, ai, irmã, que dozinha. Não, isso é obra do diabo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, vai dizer: em nome de Jesus, irmã, se levanta. Deus já te deu a vitória, Deus é contigo, Deus já te curou, você pode, você consegue. O Espírito do Senhor é Jeová Rafa que sara, Ele é que perdoa, Ele é quem te anima, Ele é a tua bandeira. Vamos, querida, vamos, queridos. Meu papel aqui, irmão, não é desmaiar com você. O que é que uma mãe faz quando o filho está enfermo? Ela cai na cama e adoece junto? Não, a mãe cuida. Vamos, meu filho, come, meu filho, toma um remedinho, amanhã você já está bom. Não, mas eu estou ruim, mãe. Mas a mãe tem que declarar para ele que amanhã ele já está bom.
E a mãe, não, mas você vai ficar bem. A mãe está aqui, a mãe está cuidando de você. E quando a mãe percebe que ele já está ficando melhorzinho, a mãe já vai dando, né? Vamos, meu filho, vamos, levanta, vamos comer na mesa. Sai um pouco da cama. A mãe já abre a janela, já abre as cortinas para ventilar um pouco. Já vai, não é? Dando um jeitinho de levantar. Assim é o nosso papel pastoral, irmãos. Papel pastoral não é de coitado. Não. Nosso papel não é de lamber feridas, é de sarar as feridas. Tem uma diferença de ficar lambendo ferida quanto sarar a ferida. E geralmente, irmão, só se cura a ferida ferindo o local que enfermou. Eu já tive a minha perna apodrecida por um acidente de carro que eu sofri. E para que o doutor Nishimura pudesse salvar a minha perna, ele teve que tirar a cirurgia feita, tirou os pontos, abriu minha panturrilha e com seus 2 dedos ele ia até o meu calcanhar e fazia o processo de limpeza da minha panturrilha. Quando ele chegava nas partes que ainda estavam vivas, doía que eu chegava ao desmaio, mas ele era obrigado a fazer aquilo para salvar minha perna. Tem horas, meus filhos amados, que eu vou ter que falar coisas para vocês na palavra, não eu, a palavra que vai te machucar, vai ferir o teu ego, vai bem sabe, naquele lugarzinho que o orgulho se estabeleceu como Senhor, que ele levantou um troninho aí, não quer sair mais do seu coração, vai lá e vai ferir. Mas você deveria agradecer ao Senhor e dizer, graças a Deus, tem alguém leal à palavra que não me esconde a verdade. Você está entendendo, meu irmão? Está compreendendo isso? No rádio a gente é proibido de pregar muita coisa. Na maioria das igrejas hoje você é proibido de falar sobre muita coisa, sobre muitos assuntos. Para quê? Para não ferir as ovelhas, para não machucar, coitadinhos. Senão eles não voltam mais na igreja, eles não dizimam mais, eles não ofertam mais. E daí como é que a gente vai comprar carro de 500 mil? Como é que vai comprar apartamento de 3 milhões se eles não continuarem dizimando? Tô nem aí, irmãos. Pago aluguel até Jesus voltar, ando com carro, não é simples, até Jesus voltar, como ovo até Jesus voltar, mas satisfeita por ter uma consciência tranquila de que enquanto ministra do Evangelho fui, não te neguei a verdade da palavra de Deus. Obrigar você a viver a palavra eu não posso, mas te negar a verdade da Bíblia jamais. Vamos aqui para a gente concluir esse texto. Oh, glória. Aleluia. Cuidado com a maioria. A maioria que deu a palavra. A maioria é a massa. A maioria é a multidão delirante, que nunca para ouvir a voz do Senhor. São cheios de opiniões, mas não têm convicções. Eita, meu Pai. Está entendendo, irmãos? A maioria sempre tem muita opinião, mas pouca convicção do que vai se fazer. Eita glória. Eu acordei que essa palavra está queimando por mim. Eu pregava até umas 3 da manhã. Aleluia. Aí a maioria decidiu, vamos embora, vamos continuar navegando. Eles tinham esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e para o noroeste. Ou seja, vamos embora, vamos continuar, vamos passar o inverno lá no outro porto. O que Paulo falou não tem nada a ver, vamos para frente, porque a gente é que sabe da coisa. Ok. Verso 13, já estamos caminhando aqui para o final. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Viu? Que Paulo falou, parou de ventar forte. Viu como eu estava certa? Viu como eu estava certo? Está dando certo. Nem tudo que está dando certo agora é a vontade de Deus para hoje. Pode estar dando muito certo e estar totalmente fora da direção de Deus.
Então tome cuidado para você não se basear pelo que está dando certo e estar fazendo completamente errado. Ah, eu adoro do meu jeito. Cada um tem um jeito de adorar e de cultuar, não tem não. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento ensina como cultuar, como louvar e como adorar. Você precisa cultuar, adorar e louvar do jeito que a Bíblia ensina, não é do seu jeito. E a Bíblia toda diz que eram com ofertas, com sacrifícios, com louvores, de músicas, de palmas e de ministração da palavra. Então, entendemos pela Bíblia que toda reunião de culto era uma reunião onde todos participavam e interagiam da adoração e do louvor. Culto nunca foi para ter alguém num púlpito com o microfone na mão e um bando de gente sentada olhando. Isso nunca foi culto na Bíblia. Sempre houve interação de todos os que vinham congregar. E sempre houve manifestações da presença de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aí eles disseram assim: parou de ventar forte, está tudo bem, está tranquilo, vamos embora. Paulo se enganou. Ei, irmão, preste atenção, profeta de Deus nunca se engana. Quem tem vida com Deus nunca se engana. Pode estar dando certo você viver no pecado hoje, mas não vai dar certo para sempre. Pode estar dando certo a sua rebelião hoje, mas não dará certo para sempre. E eu vou dizer para vocês, já saiu muita gente da Belém e vai sair mais gente, porque não quer viver a palavra. Vai sair mais, porque não querem viver a palavra. Mas em contrapartida, se preparem, obreiros e líderes, para fazer visita, para pastorear, porque Deus está trazendo um rebanho novo para esta casa. Eita glória, aleluia! Se preparem para cuidar de vidas, porque Deus vai trazer os fominhas de Bíblia, os fominha por palavra, os fominha por uma vida de obediência. Eu creio nisso e nós vamos viver isso. E eu estou muito tranquila, porque a palavra que nós recebemos foi para 2023, então estou descansada. E até lá, pode ventar à vontade, irmão, que eu estou só debaixo da orientação da palavra. Eita glória, aleluia. Eu quero que você, pastor, obreiro, líder, fique comigo, debaixo da orientação da palavra. Ah, Deus maravilhoso. Pouco tempo depois, não demorou muito. Pouco tempo depois, irmão Lipe, desencadeou um vento muito forte na ilha, chamado vento nordeste. Paulo está lá no porão, onde os presos navegavam. E eles rindo lá em cima. Quem que falou mesmo que a gente ia se arrebentar tudo? Um tal de preso lá chamado Paulo, diz que é cristão. Mas estamos de boa aí, ó. Daqui a pouco, irmãos, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quando não se ouve a voz do Senhor, é manobra daqui, é manobra dali, ainda fica na deriva. Talvez a tua vida hoje está sendo uma vida de manobra. Ajeita daqui, estraga aqui, arruma aqui para estragar aqui. É porque você não está ouvindo a direção do Senhor, é porque você não está ouvindo a voz profética. Vai ficar à deriva. É muito forte o que o Senhor está falando. Oh glória! Aguenta firme que já estamos indo para o final. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte,
No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Olha aqui, trabalho e mais trabalho. Adiantou alguma coisa fora da direção da voz do Senhor? Não. Trabalharam e perderam tudo. Cuidado, irmão. Um picolé com Deus pode lhe trazer uma abundância sobrenatural se você está debaixo da voz do Senhor. Agora, muitos milhões fora da direção de Deus pode lhe fazer um pobre miserável que não sabe para onde vai e nem o que está fazendo. Está entendendo o que o Senhor está falando? Eita glória! São lições dos ventos contrários. Perder tudo. Ficar tudo à deriva. No dia seguinte, castigo. Começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ou seja, uma sucessão de perdas. Tudo porque não ouviram Paulo. Cuidado. Fique mais atento à voz daqueles que o Senhor tem usado para a sua vida. A palavra diz lá no livro de Crônicas: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eu já quero chamar os músicos aqui no altar. Quando nós caminhamos fora da direção, os ventos contrários nos levam a uma sucessão de perdas a ponto de sugar toda a nossa esperança. Um crente que caminha debaixo da direção, cheio de fé, cheio de esperança. Um crente que está fora da direção, como que ele caminha? Desanimado, fracassado, sem esperança. Agora, olha que maravilhoso isso daqui. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, ou seja, ninguém vai morrer. Digam assim comigo: ninguém vai morrer. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, meus senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. A palavra final do Senhor para você nesta noite é: apesar de todos os ventos contrários da sua vida, apesar de lidar com pessoas tão rebeldes, desobedientes, que não ouvem a voz do Senhor, como está Paulo? Paulo ainda confia? Paulo ainda crê? Paulo ainda ora? Paulo ainda tem revelações do céu? Porque se Paulo ainda estiver na embarcação, ninguém vai morrer. Arabaxeira cantarabes. E eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Você é este Paulo nesta noite. Você é esta mulher que caminha na unção de Paulo nesta noite. O vento está soprando contrário.
O vento está soprando contra a tua família, contra a tua empresa, teus negócios, tua saúde. Talvez alguém já perdeu a esperança, talvez amigos já desacreditem, familiares já não acreditem mais, mas você continua no porão orando. Ora manturias, de cantarabachúria cantarábias. Não ouviram você quando você disse: Deus falou comigo? Tudo bem, tudo bem, fica tranquilo. Eles vão ouvir quando eles começarem a perder tudo e a ficar à deriva. Ei, rabaxeria manto e depróvias. Porque esta é uma das lições, Douglas, do vento contrário. Tem pessoa que para ouvir Deus, para parar para ouvir um conselho, é só quando começa a perder tudo, é só quando já está à deriva. A palavra de Deus para você nesta noite é: não espere perder para ouvir, não espere ficar à deriva para ouvir. O Senhor está falando hoje: levanta e ouça a voz dEle. Tarabaxeira cantarabaxura cantarás. Oh glória! Meu Jesus amado. Vamos ficar em pé, meus filhos. Vamos ficar em pé. Que coisa linda, meu Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Sinto a presença dele aqui. Aí agora eles pararam para ouvir Paulo. Paulo disse: eu falei para vocês deviam ter me ouvido, gente. Paulo podia ter dito assim: agora vocês morram sozinhos. Agora vocês fiquem sozinhos e eu vou falar com o anjo aqui. O anjo vai me colocar lá em terra seca. Só que quem é servo de Deus, se não morre ele, não morre ninguém. Eita, ramanchora cantarabaxerias. Todo profeta de Deus, ele é assim. Deus falou: vou matar o povo, Moisés. Moisés falou: não, se vai matar o povo todinho, então risca meu nome também. Então eu morro com eles. O anjo falou com Paulo: por causa de você, Paulo, por causa de você, Paulo, ninguém vai morrer aqui hoje. Vai perder só o navio, mas ninguém vai perder a vida. Haverá perdas por não ouvirem a voz do Senhor, mas o projeto de Deus não falhará, porque ninguém pode frustrar os propósitos do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Você está entendendo o que Deus está falando, minha irmã? Te levanta como um Paulo nesta noite. Te levanta, minha amada do Senhor, e declare uma palavra de vida na tua casa, na tua empresa, na tua saúde, nos teus negócios, no teu casamento, sobre o teu ministério. Ninguém vai morrer. Eu me levanto como Paulo aqui nesta noite, e eu declaro sobre a Belém Efrata: haverá perdas porque há rebeldia, mas ninguém vai morrer. Deus vai nos levar e nós vamos pisar em terra seca, porque é propósito do Senhor. Aleluia! Se você não quer perder, entra debaixo da palavra. Se você não quer perder, entra debaixo da palavra. Se você não quer perder, entra debaixo da nuvem de glória. Se você não quer perder, entra debaixo da obediência. Entra hoje na palavra. Oh glória! Aleluia! Aleluia! O mundo está esperando um Paulo se levantar. O mundo está esperando uma igreja se levantar e dizer: ninguém vai morrer. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, porque o anjo do Senhor falou comigo. Eita Deus tremendo. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Você que está enfrentando ventos contrários, vem aqui no altar do Senhor agora. Nós vamos orar para que do meio dessa caminhada você não seja confundido por nenhuma outra voz. Que seja a voz de Deus a lhe guiar até o fim. Que o anjo do Senhor lhe apareça nesta noite. Oh, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso
Deus amado. O medo repreendeu. Vou pedir aos pastores que ministrem sobre os servos de Deus. O mar obedeceu. Olha só. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Ou se o vento, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. e Ele me guardará. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. se o medo me soprar, ou se o vento soprar, Seu nome, seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. O vento está soprando aí, meu filho. Ouça a voz do Senhor dizendo: eu sou contigo no vento. Eu sou contigo nesse vento. Ouça a minha voz. Balançou Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. mas então eu Vai clamei cantar a baixora, cantar a ao baixeira. filho de Davi. Oh, glória! Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou. O mar! O mar Levanta a mão lá em cima, levanta, 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 levanta. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Meu Deus! Meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Eita, Deus lindo! Urabacantura, baixeira, barabaxeira. Vai dando glória a Ele, vai dando glória, vai dando glória. Ele está acalmando os ventos contrários. Levanta, Paulo, porque ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Oh, glória! Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Eu sei, papaizinho querido, que os teus filhos que vieram a este altar nesta noite foram tremendamente encorajados pelo teu Espírito Santo, mesmo em meio a ventos contrários, permanecerem fiéis à direção da tua palavra. Ninguém vai morrer.
porque o anjo do Senhor nos visitou aqui nesta noite e nos trouxe a palavra da vitória e do milagre. E é debaixo da tua palavra que nós chegaremos no destino onde o Senhor preparou para que chegássemos. Eu abençoo a tua igreja, dê a eles uma semana vitoriosa de milagres, de bênçãos, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Pastor Jaconias, venha ministrar as bênçãos apostólicas, faça assim com a sua mão para receber, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que palavra maravilhosa, palavra gostosa. Vamos agradecer a Deus recebendo as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e as doce consolação do seu Santo Espírito seja derramada em cada vida, nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aplaude a Ele com salva de palma e receba ao seu nome de Jesus.